e há uma confusão muito grande sobre o equipamento em si. O que é, de fato, uma bicicleta elétrica e o que são os outros tipos de veículos elétricos também que se confundem com a bicicleta elétrica. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a febre das bicicletas elétricas. Afinal de contas, elas estão por toda parte, nas calçadas, nas ruas de pouco e grande movimento e até mesmo nas ciclovias. E quem vai tirar todas essas dúvidas para a gente é o Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de riscos e segurança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e entende tudo sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Gerardo. Oi, Michele, é uma satisfação estar aqui com vocês e eu sei que o público é extraordinário, então é um prazer estar aqui, falar de prevenção de acidentes, para a gente ter uma convivência melhor no nosso Exatamente. dia a dia com os nossos equipamentos. Isso é o mais importante. E essas motinhas, como muitos chamam, que na verdade nem sempre são de fato motinhas, têm trazido muita facilidade para muitas pessoas, né? Isso porque lá atrás, quando começou assim até essa febre das motos elétricas, ou das bicicletas elétricas, elas começaram a ganhar o coração das pessoas justamente pelo baixo custo, também por conta da bateria, ou seja, não precisava mais aí gastar combustível, especialmente para aquelas pessoas, para pequena circulação em bairros, levar uma criança na escola, num supermercado próximo, numa padaria, mas o que acontece, Gerardo, que eu tenho percebido, é que tem aumentado muito o número desses veículos nas ruas, né? É verdade, Michele, é uma solução ótima, mas não é para todos, não é todo transporte que vai ser resolvido com a bicicleta elétrica. Mas existem situações, provavelmente, tipo, levar uma criança para a escola, em frente a uma ciclovia, é ótimo você usar uma ciclovia. Então, você tem isso como uma solução muito adequada para algumas situações, mas houve um uso meio que exagerado. E há uma confusão muito grande sobre o equipamento em si. O que é, de fato, uma bicicleta elétrica e o que são os outros tipos de veículos elétricos também, que se confundem com a bicicleta elétrica. Esse é o grande problema. E é exatamente isso que eu quero que você explique para a gente agora, porque uma coisa é a bicicleta elétrica, outras são as motos elétricas e também aquelas chamadas scooters, que muita gente acha que é uma bicicleta elétrica, mas não tem nada a ver. Isso mesmo. O que acontece é que no Rio de Janeiro a gente tem uma legislação de 2024, mas ela é muito limitada. Ela precisa ser regulamentada, mais detalhada. E considerando esse regramento que a gente tem no Rio, uma bicicleta elétrica ela não pode desenvolver velocidade superior a 25 km por hora. Então aí a gente já descarta um monte de veículos. O principal item é que ela não pode ter um acelerador de mão. Aquele acelerador que parece de uma motinha. Então, se tem, não é uma bike elétrica. É outro tipo de veículo. A maneira da eletricidade entrar ali, ajudando a pessoa que está usando, é pedalando. Então, tem que ser um veículo que só acelera através do pedalar da pessoa que está usando. Então, já descartamos mais veículos. Então, essas limitações colocam uma quantidade de veículos muito grande como inadequadas para usar ciclovias. Inclusive, a gente vai mostrar aqui agora algumas imagens, Gerardo, que são daquelas scooters que muita gente acha que é justamente a bicicleta elétrica. E a gente vê ela circulando, como eu disse, em grandes vias, junto com carros, mas ao mesmo tempo elas estão nas calçadas e até nas ciclovias. Isso não pode. Não pode de jeito nenhum. São veículos diferentes. Não tem base na legislação utilizar um veículo, uma scooter, numa ciclovia. E são veículos mais pesados. Então, elas têm mais energia quando estão se deslocando. Se houver uma colisão, por exemplo, com a bicicleta elétrica ou uma bicicleta normal, tá? Então, os danos vão ser muito maiores para quem está numa bicicleta menor. Imagine, então, uma colisão com um carrinho de bebê ou com um cadeirante, porque o cadeirante tem autorização para usar a ciclovia, o carrinho de bebê também. E aí você, de repente, passa uma scooter assim, 60 km por hora, 50 km por hora. Não faz sentido. Infelizmente, isso está acontecendo. E a quantidade, como você falou,
de veículos, maximiza todos os problemas. Enquanto eram poucos veículos, pouca gente usando, quando você via na sua garagem, era assim, uma novidade, uma coisa bacana. Isso serve para os carros elétricos também. De repente, você chega na garagem, um monte de veículos disputando lugar para carregar, podendo colocar em risco a segurança do próprio condomínio, e na rua a mesma coisa, uma quantidade enorme, você não consegue nem fazer uma travessia na rua com o risco de ser atropelado por uma bike. Inclusive, vamos falar dessa questão da segurança. Primeiramente, vamos falar da circulação. Depois a gente vai falar sobre essa questão delas em casa, nos estacionamentos, mas vamos para as ruas primeiro. Muita gente usa como bicicleta, mas é como se fosse uma moto também nas ruas, sem capacete, em alta velocidade, disputando espaço, como você colocou aí, com muita gente com bicicleta, com pessoas patinando, com patinete também, e até mesmo correndo. Como que essa pessoa, então, pode fazer? Essa pessoa que tem uma scooter, por exemplo, ela tem que transitar junto dos carros. Sim, se ela não tem uma bike elétrica, uma bicicleta elétrica, ela não pode trafegar na ciclovia. E, no caso, ela tem que verificar se é ou não uma bike elétrica, em termos de legalidade, né, perante o que a gente tem de regramento no município. E ele tem que prestar atenção nos seguintes itens: ele tem que ter buzina, ele tem que ter iluminação diurna e noturna, né, sinalizadores, porque você está trafegando e você tem que ser visto, tem que ser identificado. E ele tem que ter o respeito ali aos demais, né? Porque tem gente correndo, caminhando, tem gente cadeirante, tem carrinho de bebê. Então, é muito importante ter também um pouco de cortesia, Sim, de respeito, e não querer aproveitar toda a oportunidade, porque esse é um problema para a segurança. Todo mundo querendo aproveitar a brechinha para botar seu veículo e chegar primeiro. Isso é um problema. Então, eu diria que essa pessoa deve avaliar se o seu veículo é realmente uma bicicleta elétrica e pode ou não usar a ciclovia. Senão, ele é obrigado a usar a pista normal dos veículos. E aí é outro problema, porque são outros requisitos. Ele vai precisar de capacete, ele vai precisar de documentação, de carteira. Então, depende do veículo, porque é uma variedade enorme. Esses veículos estão chegando em grande quantidade, alguns com boa procedência, outros com péssimas, reparos, peças usadas que são improvisadas, por exemplo, baterias que não são originais. Tudo isso acaba criando um cenário, né, maximizado pela quantidade de veículos circulando. Então, é um momento crítico para essa tecnologia. É importante, então, a gente orientar as pessoas que estão nos assistindo, quem tem ou quem pretende ter, como saber em qual categoria o veículo que ela quer estar inserido. É muito importante. Se a pessoa pretende fazer um trajeto usando ciclovia, essa pessoa tem que ter uma bicicleta elétrica. Na própria loja tem a documentação. Tem, mas às vezes na loja não é tão claro. Eu já estou informando que, pela legislação da cidade do Rio de Janeiro, não pode ultrapassar 25 km por hora, não pode ter acelerador de mão, tem que ter pedal, e é o pedalando da pessoa, o pedalar de cada pessoa, que faz com que a energia elétrica seja acionada como um a mais para ganhar um pouco mais de velocidade. Esse é o conceito da bicicleta elétrica. Tem que ter também farol dianteiro e traseiro. Ou seja, uma pessoa que está numa loja, querendo uma scooter, por exemplo, que é o que a gente vê em maior número nas ruas, e o vendedor falar que é uma bicicleta elétrica, está mentindo, é bom ficar atento. Sim, está mentindo. Não é verdade. A scooter, existem aquelas assim muito bonitas, né? Que a gente olha, dá vontade de montar e sair nela, mas só que a gente tem que respeitar que é um espaço público onde tem criança circulando. E para essas precisa carteira, inclusive? Algumas precisam carteira, depende da potência. Uma bicicleta elétrica também, no Rio de Janeiro, é autorizado ter 350 watts. É muito comum você ter até mesmo bicicletas elétricas com 1.000 watts. Então, além de ser bicicleta elétrica com aquelas características todas de pedal, de não ter acelerador, ainda tem uma limitação de potência de 350 watts. 350 watts é muito pouco em relação ao que a gente vê por aí de 1.000 watts e até mais. E existe idade mínima permitida para poder pilotar essas bicicletas ou essas scooters? Com certeza, sim. Que aí, no caso, é a mesma idade de qualquer motorista, 18 anos no mínimo, ou com autorização, né, com 16, mas muito limitadamente.
A gente vê, infelizmente, adolescentes indo para a escola usando esses veículos e, dependendo da região da cidade, por exemplo, a Zona Sul, ali na região, por exemplo, da Gávea, a gente vê que tem ciclovias, tem ciclovias, e essas crianças usam scooter na ciclovia, mas também caem na pista. Atravessam, cruzam, usam sinal de trânsito, param no sinal de trânsito como se fossem motoristas, e de fato não são. Então, com a quantidade de veículos transitando, é uma questão de tempo para os acidentes só irem aumentando, aumentando, aumentando. Infelizmente, é preciso que o poder público intervenha e faça a diferença com regras mais rígidas. Não basta só fazer regra. Sim. Tem que ter fiscalização. Não basta ter regra, fiscalização. É preciso que as pessoas tenham o valor de querer fazer o que é correto. A gente já vai falar sobre essa questão da fiscalização, mas você tocou num assunto que eu achei bem interessante. É muito comum a gente ver adolescentes e até pré-adolescentes. Enfim, eu já vi crianças, né? Ao meu ver, crianças de 12 anos, 13 anos, pilotando essas motinhas elétricas, scooter, inclusive nas portas das escolas, tem muitas. Ou seja, numa escola que a gente percebe que até o terceiro ano, né, do ensino médio, que vai até 17 anos, então, na prática, ninguém ali poderia estar pilotando uma scooter. Scooter, não. A bicicleta elétrica pode sim ser uma solução, desde que usada na ciclovia e com uma habilidade da pessoa de respeitar o regramento, ter uma orientação. Sim. Então, eu diria que é um veículo interessante, bastante importante, eu acho que no atual momento nosso. Ele tem, em alguns casos, ele é economicamente interessante também. Sim. Mas muita gente acha que a bicicleta elétrica é o que tem de melhor em termos de sustentabilidade. E a bicicleta normal, que é o feijão com arroz, que sustenta ele, né? A nossa energia. Faz bem para a saúde, dá para ir para a escola. Eu diria que ela só perde quando você não pode chegar muito suado. No Rio de Janeiro, no calor, então aí a que é motorizada, né, elétrica, ela ganha vantagem. Mas a bicicleta convencional é excelente. Eu tenho 5 bicicletas. E gosto de bicicleta elétrica e de moto também, mas não uso. Eu uso só a bicicleta convencional, porque eu estou fazendo melhor para a minha saúde e tenho uma sustentabilidade maior, porque a bicicleta elétrica tem o lixo da bateria, o descarte. E de onde vem a energia da bateria? Tem que vir da rede elétrica, que se for de uma hidroelétrica é sustentável, mas se vier de uma térmica, não. Então, não é assim tão... Ele é bom, a bike elétrica é uma boa solução para resolver um problema de trajetos de proximidade relativa e também para uma questão econômica, é melhor do que usar o carro, que vai emitir gases do efeito estufa e também tóxicos, né? Agora, com relação à sustentabilidade genuína, nada melhor do que uma boa pedalada. Convencional. Agora, vamos falar sobre fiscalização. Como a gente colocou cada vez mais o número de bicicletas elétricas, motos elétricas, scooters tem aumentado nas ruas. Você colocou aí também uma questão interessante, é que muita gente se confunde sobre o veículo que tem, sobre qual categoria está inserido e acaba fazendo tudo errado. Agora, quem deveria fiscalizar isso? E por que a gente não vê essa fiscalização efetiva? Esse aí é um ponto mais sensível. A gente deveria ter fiscalização e regramento. Então, como é uma tecnologia nova, há uma certa falta mesmo de regulamentação, não só no Brasil, no mundo todo, para usar a bateria de lítio. Então, esse é um problema. Mas no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, e São Paulo também, nas grandes cidades, nós não temos regramentos detalhando isso para que a população entenda se o seu veículo é uma coisa ou outra. Então, eu creio que as autoridades deveriam trabalhar com isso, nesse sentido. E a questão da fiscalização é ainda mais complicada, porque a gente tem problemas gravíssimos no espaço urbano, no próprio trânsito normal, né? Então, a gente já tem muitos problemas e ainda ter pessoas destacadas a fiscalizar ciclovias. Mas é necessário.
As pessoas acham que por ser uma ciclovia, a coisa pode correr solta. Não é. Ali acontece. Eu já vi vários acidentes, pessoas falando ao celular, atravessando, atropelando. Pessoas que estão, por exemplo, num quiosque, elas estão, às vezes, bebendo, usando bebida alcoólica e começam a andar sem perceber, sem olhar para o lado. Passa uma scooter, um acidente gravíssimo. Uma bicicleta é um acidente, mas também perigoso. Então, tudo isso precisa ser melhor organizado. E o poder público é que tem essa tarefa. A maneira de fazer isso começa também como um valor. E um valor que todos nós podemos cultivar, que é o valor de respeito. Então, você está numa ciclovia com uma scooter e ainda buzinando, pedindo passagem, porque eu tenho uma scooter, sai da frente, isso é um absurdo. É como no trânsito, né? Às vezes a gente está ali parado, no trânsito vem aquelas motos normais, as motos convencionais, no meio já vem buzinando, já é normal. Tipo, sai da minha frente que eu estou passando no corredor. É basicamente isso que está acontecendo nas ciclovias, né? Perfeito, Michele. Você agora deu um exemplo, porque a gente não é muito cortês no trânsito, né? Infelizmente, o brasileiro em geral. E a gente consegue, viajando, ver que a cortesia existe. Sim. Existe o respeito. Mas o mau exemplo vem de cima. Quantos aqui já não viram aquela frota de carro preto com luzinha piscando, pedindo para abrir caminho, no engarrafamento, você indo trabalhar, voltando do trabalho, e as pessoas estão ali obrigando os outros a sair. Às vezes a pessoa que está ali dentro, ela vai trabalhar, mas não tem nada que exija que ela abra caminho daquela maneira estúpida, agressiva, encostando o retrovisor com o retrovisor. Se as autoridades, a gente assiste isso, eu passo por isso, então como a gente vai cobrar dos outros? Então a gente precisa construir uma sociedade onde as pessoas têm um pouco mais de respeito. Então você está colocando vidas em risco quando você põe uma scooter a 40, 50 km por hora numa ciclovia, você está colocando risco de... Eu já vi acidentes com idosos, pessoas que estão ali praticando, fazendo seu exercício, encontram uma scooter. Eu já vi isso acontecer. E fica toda machucada, tem que chamar uma ambulância. Então, é muito sério. Agora vamos falar sobre um assunto muito, muito importante relacionado às bicicletas e às motos elétricas, que é a questão do carregamento. Porque muitas pessoas pegam essas baterias de lítio e levam para casa para poder carregar dentro de casa, dentro dos apartamentos. E isso pode acontecer um acidente muito grave. Inclusive tem uma imagem muito emblemática, né, de um homem levando essa bateria dentro de um elevador e de repente acontece uma explosão. Isso é comum acontecer se não for feito da maneira correta, né? Esse é um ponto da tecnologia que a gente tem hoje em desenvolvimento, que é o uso de baterias elétricas, baterias de lítio. É um problema mundial. Recentemente, a National Fire Protection Association americana, que é uma referência de prevenção de incêndio, emitiu algumas recomendações. A gente tem que entender o que é esse material. Assim como a gasolina, quando aconteceu acidente toda hora, depois que as pessoas aprenderam a lidar com ela, os acidentes diminuíram. Então, a mesma coisa. Baterias de lítio, seja de telefone celular, principalmente as de bicicleta elétrica, motos, carros, elas têm muita energia armazenada. Então, quando você tem um choque na bateria, uma batida, uma pancada, que pode acontecer numa ciclovia, aquilo pode deflagrar um processo de superaquecimento pontual que vira um incêndio, muito rapidamente. Então, baterias danificadas que recebem pancadas, elas são mais propensas a incêndios. Baterias que são carregadas além da conta, então, no final da carga, insistir em carregar, deixar a noite toda carregando, podem causar incêndio. Da mesma forma, se você tem uma bateria e ela ficou exaurida e você precisa trocar por outra, improvisa, você pode ter um mau funcionamento, gerar aquecimento. Então, qualquer bateria, ao ser carregada, ela tem que ser carregada no local onde tem alguém olhando, não pode ser com as pessoas dormindo. E as casas não foram feitas para isso, nem os condomínios, nem para os carros elétricos, nem para as bikes elétricas. Então, o problema hoje é a quantidade de veículos eletrificados que precisam ser carregadas. Até mesmo o sistema elétrico, nós não sabemos se ele vai suportar a quantidade. Hoje você tem 10%, 5% dos veículos dentro de uma garagem eletrificados. Imagine 60%, 70%. Será que a energia não vai cair do prédio? Do quarteirão, se todo mundo usar? Então,
tudo isso está sobre a mesa para que essa tecnologia possa ganhar espaço realmente de fato. Para quem tem e precisa carregar, qual a forma correta? Eu penso que ele tem que verificar se a instalação elétrica do seu imóvel é compatível com o carregador. No manual, ele vai dizer a potência e ele tem que ver se é compatível. Então, ele tem que fazer esse carregamento de forma seletiva. Ele não pode colocar todos os telefones celulares, mais a bike elétrica, para carregar ao mesmo tempo. O local para carregar. As garagens, elas não foram preparadas para carregar várias bicicletas ao mesmo tempo. E, como eu disse, várias ao mesmo tempo, maior probabilidade, cada uma é uma chance, e uma maior quantidade, são mais chances de um incêndio. E tem veículos com combustível ali. Então, não é o local ideal. E dentro da residência é por conta e risco do usuário. Ele tem que checar se os sistemas de disjuntores, todos os sistemas de fiação são compatíveis com aquele carregamento. Mas ainda é uma ação perigosa. É preciso você ficar atento. Se tiver cheiro, se tiver fumaça, se tiver quente, tem que interromper. Entendi. Bom, nós falamos de várias questões, segurança, o trânsito nas ruas, o uso consciente desse tipo de veículo. Dito isso, eu queria que você deixasse uma dica para quem tem esse veículo, para quem quer comprar também, seja uma bicicleta elétrica, seja uma scooter, e especialmente uma orientação para pais irresponsáveis que permitem que os filhos e os jovens usem esse tipo de veículo. Quem tem necessidade e viabilidade de comprar uma bike elétrica para uso, tem que ter certeza que a sua bike ela não passe de 25 km por hora, tem farol, tem a iluminação traseira para ser visível, não tem acelerador, ela precisa ser, a parte elétrica dela acionada na medida em que a pessoa pedala, e tem uma origem confiável, ou seja, uma loja com nota fiscal, com garantia, com peças de reposição, para que você não faça improvisações. Quanto ao uso em si, é muito importante usar a ciclovia e principalmente se for a menor de 18 anos, porque os outros veículos são para maiores de 18 anos. Então, o uso da ciclovia, sempre a ciclovia, e sempre com respeito, consideração ao próximo. Porque por mais que sejam feitas regras, por mais que a gente tenha fiscalização, se cada um não tiver o respeito, ele vai encontrar uma brecha, uma oportunidade e pode decidir por burlar o regramento. E aí você pode ter um acidente grave, porque imagine uma colisão de uma bike elétrica com um cadeirante. Então, não é possível evitar isso sem um senso de respeito, porque ambos precisam usar a mesma ciclovia e é isso que a nossa legislação diz. Muito obrigada pela sua presença, por tirar todas as nossas dúvidas, Gerardo. E a você que esteve com a gente, tenha a moto, a bicicleta elétrica, uso consciente, com muita responsabilidade e gentileza sempre. Espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.